Prometido, nós vamos fazer um vídeo sobre o uso dos pronomes, tá? Então nós vamos fazer isso com atividades, vendo as relações dos pronomes dentro de textos, trechos de textos, fazendo análise das funções e de como nós devemos utilizar esses pronomes. Então, a primeira situação é a seguinte, tá? Eu tenho ali o texto, até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços e apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Tá. Aí na primeira situação aqui, ó, circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa, ou seja, a voz que fala. Primeira pessoa. Primeira pessoa são, tá? Nós temos eu, tá? Singular, nós, plural. Pronomes pessoais, no caso oblíquo, me, mim, comigo. Me, mim, comigo. Então, eu vou procurar aqui quais são os pronomes que estão, né, na primeira pessoa, para que a gente possa circulá-los. Vamos aumentar um pouquinho. Então, eu tenho aqui, até o último momento, olhou para mim. Eu não vou circular, tá? Eu vou colocar em destaque. Olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Meu peito. Isso aqui também indica primeira pessoa. Meu é um pronome possessivo, mas é primeira pessoa. Tá? Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Bom, eu tenho aqui então essas situações, que são os pronomes que indicam, tá? Meu peito, mim, meus braços. Vamos prestar atenção na leitura. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços e, apoiada em meu peito, apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Então, eu tenho aqui 4 pronomes que indicam a primeira pessoa, que é isso aqui. Tá? Então, primeiro, é importante eu saber quais são os pronomes que se referem à primeira pessoa. Meu, um pronome possessivo, primeira pessoa. Meus, o plural, pronome possessivo, primeira pessoa. Me e mim, primeira pessoa, pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? E depois, a segunda questão, sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa, ou seja, de quem se fala. Então, terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, pronomes pessoais do caso reto. E oblíquo. Nem comigo, te contigo, se consigo, se consigo, o, a, lhe, e lhes, os e as. Então vamos ver aqui. Até o momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando, levei a. Aqui tenho um pronome, né, pessoal do caso oblíquo, que está na terceira pessoa. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a, terceira pessoa de novo. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior, que ela, também terceira pessoa, seria maior do que a saudade. Então, eu fiz aqui, respondi as questões. Vamos botar aqui na mesma cor, né, para vocês terem noção. Primeira pessoa em vermelho, terceira pessoa em roxo. É simples, só que eu preciso saber o que é a primeira pessoa e o que é a terceira pessoa. Então, estudar os pronomes é interessante. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela em lugar de a nos trechos. Levei-a e apertei-a. Isso é uma afirmação correta? Olha só. O ela é terceira pessoa, tá? Ela é terceira pessoa. Terceira pessoa. Ok? O a também é terceira pessoa. O a
também é terceira pessoa. Contudo, nós temos, quando a gente se refere à função dos pronomes pessoais do caso oblíquo, terceira pessoa do caso reto, e quando eu me refiro à terceira pessoa do caso oblíquo. Ok? Quando eu tenho essa diferença, terceira pessoa do caso reto, função de sujeito. Terceira pessoa do caso oblíquo, função de complemento. Ou objeto, né? Isso aqui é fundamental para eu poder responder essa questão. Porque senão eu vou errar. O que acontece aqui? Eu não posso utilizar como, olha só, levei a menina, levei a moça, levei a cachorra, apertei a menina, apertei a moça, apertei a cachorra, apertei a luva, apertei a bota, levei a casa, a bicicleta. Esses dois aqui, ó, tem função de complemento. Então não pode ser o ela, tá? Não posso dizer levei ela, tá? Beleza? Então aqui, quando é pronome terceira pessoa do caso oblíquo, função de complemento. Quando é terceira pessoa do caso reto, função de sujeito. São diferentes, eu não posso utilizar ela nesse contexto, tá? Depois do verbo. Depois compare o texto e a reescrita. O original, vamos botar aqui em outra cor, uma cor diferente. Vou botar em azul. Tá, o original. A patinha dela em cima do meu ombro. A reescrita, vamos botar amarelo, para a gente ver. Esse amarelo não aparece. A reescrita nesse amarelo não ficou bom. A patinha dela em cima do ombro. Qual foi o pronome que foi retirado? O meu. O pronome meu foi retirado. Tá? Um pronome foi retirado. Qual é a função desse pronome? Qual é a função dele? A patinha dela em cima do meu ombro. Esse pronome tem a função de indicar uma relação de posse. Tá? Esse pronome meu, que foi retirado, ele tem a função de indicar uma relação de posse. E qual o efeito de sentido dessa exclusão? O que acontece quando eu tiro esse pronome? O que acontece, né, com o efeito de sentido? O que muda no significado? Eu tirei a relação de posse. Então, a patinha dela em cima do ombro, do próprio ombro, não do meu ombro. Tá? Aqui tem uma relação de posse. Quando eu tiro esse meu, que está em cima do meu ombro, eu estou dizendo que está em cima do ombro. A patinha está em cima do ombro da própria cachorrinha, por exemplo, do bichinho. Muda completamente o sentido. Continuando. Aqui. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. Bom, aqui foi permitido uma função poética, né? Porque 3 não é dupla, é um trio. Mas aí ele escreveu que aumentou, né? A dupla não é mais 2, são 3. A famosa dupla de 3, né? Que é trio. A que sintagmas pertencem os pronomes destacados? O meu, suas e nossa. Primeiro, o que é sintagma? Sintagma é uma unidade de sentido, de significação.
Então, eu vou ver aqui. Tendo-a ao meu lado, tá? Eu tenho quem? Ao meu lado, eu tenho ela. Ao meu lado. Isso aqui é um sintagma. Vamos sublinhar. Em vermelho, tudo. Isso aqui é um sintagma. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas. Tá? Uma de suas filhas. Uma de suas filhas. Eu tenho aqui um outro sintagma. O outro sintagma que eu vou ter aqui, nossa dupla. Então, vamos sublinhar e botar tudo em vermelho. Nossa dupla. Então, eu tenho aqui 3 sintagmas, tá? Que são os núcleos de sentido, tá? Aqueles grupos que têm significado dentro de uma frase. Agora, indique o núcleo desses sintagmas. Ao meu lado. Indique o núcleo desses sintagmas. Ao meu lado. Lado é o núcleo. Vamos botar outra cor aqui. Essa aqui. Lado é o núcleo. Filhinhas é o núcleo. O que é o núcleo de um sintagma? É a palavra que tem a relação maior de sentido, que eu não posso retirar do sintagma, porque, do contrário, perde o sentido. Nossa dupla. Aqui é o núcleo do sintagma também. Então, o que eu tenho com essas duplas aqui, com esses núcleos? Lado, tá? O lado tem função de substantivo, tá? Filhinha substantivo, nossa dupla, a dupla tem função de substantivo. Então, esses sintagmas, eles são sintagmas nominais, tá? Vamos botar aqui, são sintagmas nominais. Por que são sintagmas nominais? Porque não tem verbo, tá? Não existe verbo nesse sintagma, então eles são nominais. Beleza? Isso é importante, tá? Vocês entenderem. Se não tem verbo, o sintagma é nominal. Se tem verbo, sintagma verbal, tá? Vamos ver aqui. Então, aqui já tem a resposta. Os sintagmas são nominais ou verbais? São sintagmas nominais, porque não tem verbo. Beleza? E aqui, vamos, antes da gente botar, para a gente poder ler melhor. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Ainda é o mesmo enunciado, tá? Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. A função... Que função os pronomes destacados exercem no sintagma? Um sintagma ele vai ter o núcleo e os determinantes. As palavras que estão em torno do sintagma são determinantes, tá? Determinantes, que estão acrescentando sentido ao núcleo do sintagma. Então, que função os pronomes têm? Tem função de determinante, tá? Então, vamos colocar aqui. São determinantes. São determinantes. Tá? Porque eles estão acrescentando sentido, estão acrescentando significado. Ok? E depois eu tenho aqui, ó, qual afirmação está incorreta? Eu vou ler aqui, são 3 alternativas e apenas uma está incorreta. Tá? Então, a primeira, em o meu lado, todas as palavras estão no masculino e no singular. Olha só, o, artigo o. Se fosse feminino, era a. Ele é meu, ela é minha. Tá? Também está no masculino e no singular. Não são meus nem minhas. Lado, o lado. Tá? Todas as palavras estão no masculino e singular. Está correto. Então, eu não posso marcar essa alternativa porque está correta. E eu quero marcar a incorreta. Em suas filhinhas, o pronome suas,
corresponde à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquilo que se fala, suas, justamente. Ó, primeira pessoa, pronome demonstrativo, tá? Pronome possessivo, no caso. Meu, né? Teu, segunda pessoa, seu ou sua, terceira pessoa. Tá certa também. Então, essa alternativa e essa alternativa estão certas. Como só tem essas três, essa aqui deve ser errada, mas vamos ver por que ela está errada. Ao substituir filhinhas por filhotes em suas filhinhas, não haverá, olha só, se eu substituir filhinha por filhote, filhotes, não haverá alteração de flexão de gênero do determinante. O que é flexão de gênero? É flexão do masculino para o feminino. Então, se eu digo suas filhinhas, eu vou dizer suas filhotes? Não, eu vou dizer seus filhotes. Então, a resposta certa, que é a que está incorreta, é essa aqui. Com seus olhinhos cor de mel, o pronome seus identifica que os olhinhos são. O que são esses olhinhos? Vamos fazer uma interpretação. Com seus olhinhos cor de mel, o pronome seus identifica que os olhinhos são de alguém, tá? De quem o locutor, de quem o narrador, de quem a pessoa que fala está falando. Ele está falando de alguém. Então são seus olhinhos, tá? Ele não está falando dos meus olhinhos. Porque se ele estivesse falando dos olhos dele, o narrador estivesse falando dos olhos dele, ele ia falar em primeira pessoa, meus olhos. Ele está falando em terceira pessoa porque ele está falando de uma pessoa que está um pouco distante, que é o bichinho, seus olhinhos, tá? Isso é importante. Quando perguntar, o narrador está falando em qual pessoa aqui? Está falando na terceira pessoa. Está falando de alguém. Uso correto dos pronomes. Aqui é interessante, tá? Porque as frases são muito parecidas. Eu vou mudar aqui, ó, alguns detalhes. Ó. Então, Mila era tua companhia enquanto tu escrevias. Então, Mila era sua companhia enquanto você escrevia. Então, Mila era sua companhia enquanto o Senhor escrevia. Quais são as diferenças aqui? Quais são? Eu tenho aqui o tu. Tu, o que é? Tu é segunda pessoa, então eu uso pronome possessivo tua companhia. Tua, que é segunda pessoa. E o verbo aqui, ele vai acompanhar, vai concordar, né, em número, pessoa e tempo, né? No caso aqui, número e pessoa, com o pronome. Ó, tu escrevias. Então a diferença aqui, sempre que eu tiver um pronome pessoal do caso reto, eu vou usar tua, tá? Meu. Quando eu tenho aqui, ó, pronomes de tratamento, você e senhor, vamos botar aqui também em cores, você e senhor, se eu uso o pronome de tratamento, eu vou escrever o pronome, né, possessivo na terceira pessoa. Sempre eu vou usar a terceira pessoa no pronome, quando eu estiver me referindo a pronomes de tratamento. Se for pronome pessoal do caso reto, eu vou usar, né, no caso, a pessoa que eu tenho que usar. Que segunda pessoa, tu, segunda pessoa. Se fosse ele, né, seria seu também. Se fosse eu, seria meu. Tá? Então, isso é importante, o uso correto. Eu uso sempre a terceira pessoa para pronomes de tratamento. Isso é importantíssimo, tá? Depois aqui essa questão, tá? A mala foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Tá em destaque esse pronome, isso. Isso é um pronome demonstrativo. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica contra ciladas que se armam. E também contra aqueles também, aquele, um pronome demonstrativo, que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se
solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tá. Qual é a função, tá? Por que eu estou usando esse pronome isso? A quem ele se refere? A Mala foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Entendeu o quê? Entendeu o amor, tá? Entendeu isso, entendeu o gesto de amá-la. Então isso aqui está se referindo a isso. Esse pronome demonstrativo está se referindo ao amor. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica contra ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Esse aquele se refere a quem? As pessoas que não aceitam o amor, que não acreditam no amor, tá? Então, esse pronome se refere, o isso se refere ao amá-la, ao amor, e aqueles se refere aos indivíduos que não acreditam no amor. Considerando que o narrador, ele demonstra que acredita no amor. Por que eu fiz essa exposição, né? Quis falar sobre esse enunciado e sobre a função desses dois pronomes demonstrativos. Por quê? Porque é fundamental conhecer a função dos pronomes, todos eles, para que a gente consiga interpretar corretamente o texto. Tá? Por hoje é só. Até a próxima aula.